Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, tome o seu assento. Graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu já quero declinar minha gratidão ao Senhor e também ao pastor Fábio pelo convite e confiança, na pessoa do nosso irmão Jair Jesus também, por nos dar mais uma oportunidade no público desta igreja. Meus irmãos, quero compartilhar convosco um texto muito bem conhecido, que se encontra no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Acompanha comigo, por favor. O número 73. Livro dos Salmos, de número 73. E o verso, vamos ler apenas o verso 26, e depois nós discorremos na plenitude do texto. Salmos de número 73, o verso é o 26. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém, meus irmãos? Sei muito bem que esse texto ele é conhecido da maioria dos que estão aqui nesta noite, porém, a palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem para nós diferente no mesmo texto. Mesmo que nós leamos ele os 7 dias da semana, nós vamos ter uma mensagem diferente nele, porque isto retrata a sabedoria divina ao deixar esse livro para nós. E bem sabemos, meus irmãos, que os livros dos Salmos é um livro contido por cânticos, escrito por homens judeus. E, na verdade, o livro dos Salmos é um compêndio de músicas, de hinos e de cânticos que eles se utilizavam para apresentar a Deus no templo, o templo de Salomão. E há uma divisão neste livro em 5 partes. Alguns dividem o livro dos Salmos em 5 partes e fazem uma comparação ou um paralelo com o Pentateuco, com os 5 livros, os primeiros 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E dentro dessas escrituras dos livros dos Salmos, há muitos autores. E bem sabemos que Davi foi o homem que mais escreveu salmos, o que tem mais salmos em sua autoria. Porém, houve outros homens que escreveram salmos e deixou também registrado a sua inspiração. E um deles foi o que escreveu este Salmo 73, que é Asaf. Quem era Asaf? A Bíblia vai dizer lá em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1, que Asaf ele era um levita. Ele era um músico que fazia parte da orquestra que conduzia ali os hinos no templo de Salomão. Também no capítulo 29 do mesmo livro, no versículo 5 e 30, vai dizer também que Asaf era um profeta. Ou seja, ele também fazia ou recebia as visões de Deus. O texto vai dizer que ele era um vidente. E vidente na Bíblia também é sinônimo de profeta. Ele recebia as visões do Senhor. Por quê? Porque ele vivia continuamente no templo de Deus e Deus o fazia participar das suas revelações. E é por isso que ele escreveu estes salmos. Nós bem sabemos, meus irmãos, que o Salmo 73 de Asaf vai falar de um momento, em um episódio em que Asaf se encontrou um pouco desviado do foco que todo cristão deve ter, que é em Deus. Logo no primeiro verso deste mesmo salmo, ele vai trazer uma afirmação, uma definição sobre o que ele
chegou a concluir em sua vida, em sua carreira espiritual. O que ele diz? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Percebemos que o livro dos Salmos, ele tem essa característica de começar com uma afirmativa e logo em seguida ele vai descrevendo uma narrativa para explicar a primeira afirmativa que está registrada no primeiro verso dos Salmos. A maioria dos Salmos tem essa característica. Começa com uma afirmativa e depois com uma explicativa. E ele vai dizendo, por que Deus é bom? Para com Israel e para com os limpos de coração. Aí ele continua explicando no verso 2. Porque quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por que ele ia se escorregar? Por que Asaf ia se desviar? Aí ele responde no verso 3. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Aqui fala soberbos. Eu tinha inveja dos soberbos porque eu via a sua prosperidade. Ele continua. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ele está dizendo que chegou o momento em que ele passou por uma crise espiritual, a ponto de que ele quase se escorregou, que ele quase se desviou do foco. Por quê? Porque ele desviou o seu olhar para fora e começou a observar a vida do ímpio, a vida daqueles que não seguem a Deus, a vida daqueles que não temem ao Senhor, e isso o levou a quase escorregar e se desviar da presença do Senhor. É muito bom nós considerarmos este salmo, meus irmãos, em nossos cultos. Por quê? Porque a realidade da vida de Asaf, vivida no Salmo 73, é a realidade de muitos crentes nesse século presente. Por quê? Porque nós estamos, meus irmãos, em contato ininterrupto com o mundo. E nós, às vezes, quando estamos em contato com o mundo, nós desviamos o foco de Cristo e passamos a observar a prosperidade do ímpio. Isso está muito, meus irmãos, real em nossas vidas. Por quê? Principalmente nesse século, onde nós temos tantos meios de comunicação, né? Temos a mídia, temos as redes sociais, e nós vamos lá no Facebook, no Instagram, seja onde for, aonde as pessoas vão mostrar a sua vida, vão mostrar o que eles vivem de melhor. Eles não vão mostrar ali a tristeza ou o sofrimento, não, eles só vão mostrar o que eles têm de melhor. E quando um crente olha isso, ele pensa, eu sofro, ele não sofre? Eu passo aflição e ele não passa aflição? Ele prospera e eu não prospero? E isso pode causar dentro da alma cristã um incômodo tão grande a ponto de que ele sente o desejo de experimentar o que as pessoas estão mostrando que experimentam. E isso pode levar muitos a se desviar e cair da graça de Deus, que é a mesma realidade do que Asaf estava vivendo. Ele vai discorrendo no verso 5. Eles não se acham em trabalhos. Quem? Os ímpios. Como os outros homens. Eles não são afligidos. Verso 6. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Eles vestem-se de violência como se adorno. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 3. Se você fechou a Bíblia, por favor, abra ela novamente. Nós vamos utilizar as escrituras um pouco do tempo que foi nos concedido. Eclesiastes 3 e no versículo 17, um pouco à frente dos Salmos, nós vamos ver Provérbios e depois de Provérbios nós encontraremos o livro de Eclesiastes. O capítulo 3 e o versículo 17 vai dizer assim, meus irmãos, encontraram? Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse também no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Aleluia. Aí vai dizendo novamente no versículo 19,
Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Por que eu estou nesse texto aqui, meus irmãos? Porque Salomão, em sua sabedoria, eu posso dizer em sua sabedoria plena, porque estava na sua velhice quando ele escreveu esse texto, esse livro de Eclesiastes, ele chegou à conclusão que Deus julgará tanto o ímpio como o justo. Aí ele diz que Deus, ele prova os justos para que os justos percebam a sua própria natureza. A provação, a aflição, a tribulação que o justo sofre provoca nele a luz, a verdade do que ele é, do que ele é formado, do que ele está, do que ele vive, porque a aprovação vai te levar a reconhecer que você é pó, que você é cinza, que você não está livre de ser provado, que você não está livre de ser afligido. E quando você reconhece a sua natureza, a sua dependência passa a ser divina e não humana. Diferentemente do ímpio, que não é afligido, que não é aprovado como nós somos provados, e por isso eles não recebem a verdade da sua natureza, e com isso eles vão se ensoberbecendo e confiando na força do seu próprio braço. Por quê? Porque eles não são afligidos. E essa falta de aflição faz eles confiar em si mesmo. Porque eles não veem a aflição. Aí eles percebem, eu conquisto as coisas. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Só que eles estão cegos. Por quê? Porque chegará um dia que Deus julgará tanto o ímpio como o justo. E eles estão vivendo em uma escuridão, em uma trevas terrena, meus irmãos. A ponto de que a qualquer momento eles podem escorregar e não haverá livramento para eles. Mas aqueles que têm a luz da palavra de Deus receberá o livramento do castigo eterno. Aleluia! É o próprio Isaías no capítulo 40. No versículo 6, no versículo 8 vai dizer que o homem é como a erva e como a flor. Seca-se a erva e também a flor cai. Também Tiago vai dizer lá no capítulo 4, no versículo 13, que a vida humana é como uma névoa. Ela pode surgir na manhã, mas à tarde ela desaparece. O que está dizendo? Que a vida humana é breve, é passageira, é transitória. Você não vive muito nessa terra e Deus vai requerer aquilo que você viver. Só que o ímpio não tem esta verdade em si. Ele pensa que vai viver para sempre. Ele pensa que pode conquistar a eternidade. Mas enganado é o homem que não se apoia e não se estriba no Senhor. E não confia nele. Aleluia. Glória a Deus. A aprovação gera a verdade, a realidade de quem nós somos, da nossa pobre, miserável natureza. Por isso, meus irmãos, eu costumo muito citar Mateus capítulo 5, que diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que tem falta ou tem pouca intelectualidade ou conhecimento. Espírito fala de entendimento, intelectualidade. Então, pobre, aquele que tem falta de conhecimento. Por que eles são bem-aventurados? Porque quando o evangelho chega até eles, eles recebem o evangelho com mais facilidade, comparado àquele que tem cheio de conhecimentos, cheio de intelectualidade, cheio de filosofias humanas, cheio de ideologias humanas. Quando recebe o evangelho, ele quer contrapor o evangelho. Ele fica resistindo à palavra. E assim eles não são bem-aventurados. Aí, muitos ou poucos sabem que a bem-aventurança é uma ordem cronológica da vida cristã. Após nós recebemos o evangelho, o que acontece com nós? Nós descobrimos a nossa realidade
E quando nós descobrimos a nossa realidade, que somos pó e cinza, e que nós não temos força para nos salvar ou salvar nós mesmos, a única reação do homem que descobre a sua própria realidade e a sua própria condição é chorar aos pés do Salvador. Aí Jesus disse: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia! Sabe o que Deus está querendo transmitir para a igreja nesse dia de hoje? Você pode reconhecer a sua natureza, você pode ser pó e cinza, você pode não ter como se livrar, mas a minha mão se manifestou para te resgatar do pó, do monturo, e vai te colocar em lugar de honra. Aleluia! Glória a Deus! Em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 1, meus irmãos, vai dizer que também porque o ímpio, ele demora de receber o castigo, ou demora de receber a aflição, a opressão, comparado ao justo. O justo sofre muito mais do que o ímpio, e isso por permissão divina e por vontade divina, porque se não houvesse sofrimento, você não se salvaria. Não se salvaria, porque a prova da vossa fé gera paciência. E é por isso que Paulo, ele se gloriava nas tribulações, nos sofrimentos, porque isso fazia com que nascesse ou gerasse dentro dele uma esperança de que a terra é passageira e o céu vale muito mais a pena do que o que nós temos aqui na terra. Mas quando o ímpio, aleluia, ele recebe uma partícula de sofrimento, é o que Isaías, no versículo 1 do Eclesiastes 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas, percebe? A opressão gerou as lágrimas. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham. Aleluia! O ímpio, quando sofre, não há ninguém para o consolar. Mas o justo, quando sofre, Jesus deixou um consolador dentro de ti para consolar todos os dias quando você passar por alguma tribulação. Aleluia! Porque, como diz lá em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu enviei um outro consolador para estar contigo. O Deus de toda consolação se faz presente na sua vida para te consolar e te confortar nas tribulações que você tem sofrido na terra. Aleluia! Glória a Deus! Quem lê o Salmo 73 não percebe a diferença entre o justo e o ímpio, mas é como diz em Malaquias: e vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Nós não somos semelhantes a eles, nós temos o Consolador conosco, nós temos a esperança de livramento, nós temos a esperança de salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Aí ele continua, meus irmãos, dizendo no Salmo 73, acompanha comigo, por favor, não feche sua Bíblia, ou acompanha aqui no telão. No Salmo 73, ele vai descrevendo do capítulo 3 até do versículo 3 até o versículo 12, ele vai falando como é que é a vida do ímpio, como ele prospera e como ele não tem queda, não tem forma como ele caia ou ele seja oprimido. E Asaf, falando isso, sente uma inveja. Aí no versículo 13 ele vai dizer assim, meus irmãos: na verdade, que em vão eu tenho purificado meu coração
e lavei as minhas mãos na inocência. Ele está descrevendo o momento em que ele estava tendo esta crise espiritual. Aí no verso 14 ele vai dizer, meus irmãos: pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Oh glória, meus irmãos! Quantos crentes, quando são castigados toda manhã e sofrem e são afligidos, e quando são afligidos, eles olham para o ímpio, ele sofre uma crise existencial. O que é isso? É quando ele não consegue estar em paz. Por quê? Porque o seu espírito está perturbado, a sua alma está abatida. Ele não encontra lógica na vida, porque ele sofre e o justo não sofre. Ele não vê, meus irmãos, uma razão para isso acontecer. Mas também em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, Eclesiastes 7, 14, vai dizer: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera também, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ou seja, Deus faz o dia do sofrimento, é para isso mesmo, para nós entendermos que é Ele que tem todo o poder, e que nós somos homens fracos e falhos, somos pó e cinza. E quando deixamos de confiar no homem para confiar em Deus, a nossa vida subsiste, porque é como diz lá em Salmos, meus irmãos: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Aleluia! É como diz, meus irmãos, lá em Romanos 8, 36, versículo 37. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E mais, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É também em Salmos 34, verso 19, que vai dizer: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas elas. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, igreja. Eu venci o mundo, diz o Senhor dos Exércitos. Se Ele venceu, a vitória já está na sua mão. Se Ele venceu, você também é um vencedor. Mesmo que você sofra todo dia, mas Ele vai te livrar todo dia que você sofrer uma aflição. Aleluia. Vou partir para encerramento. Uma outra coisa que a tribulação ela vai provocar no crente, além do reconhecimento da sua própria natureza, e consequentemente, simultaneamente, vamos assim dizer, a tribulação produz a fé. Produz a fé e a confiança no homem. A tribulação produz a paciência a perseverança, e a perseverança, a esperança. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se Ou seja, o crente, quando ele sofre uma aflição, uma tribulação, ele reconhece que ele é pó e cinza, como o próprio Jó reconheceu. Além de reconhecer que ele é pó e cinza, ele passa a ter fé em alguém que pode e vai livrá-lo de qualquer tribulação. Porque se o homem é a coroa da criação, e se ele não tem um salvador na terra, sendo que ele é a coroa da criação, ele vai confiar em alguém que é mais forte do que ele. E se ele reconhece que ele é pó e cinza, e que ele é passível de receber o castigo, a condenação divina, por causa dos seus pecados, ele vai confiar em quem?
Não tem, meus irmãos, para onde correr. Por isso que Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não tem, meus irmãos, para onde correr. Não tem para onde ir. Aleluia. E é por isso que Asaf, na conclusão desse salmo, ele vai dizer lá no verso 25, abra comigo para me ler com os irmãos. Ele vai dizer: a quem tenho no céu senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. Verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha força. Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aí no verso 28, ele conclui, meus irmãos: porque bom para mim é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha fé, a minha confiança nele para anunciar todas as suas obras. Aleluia. Não vá, meus irmãos, em oração reclamar porque você está sofrendo tal tribulação. Não vá em oração reclamar a Deus porque sofre tal aflição. Mas faça igual Paulo, porque ele se gloria nas tribulações, ele se gloria nas aflições, ele se gloria nas perseguições. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e perseguirem falando mal contra vós, e caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Aleluia. Muitos se esquecem, meus irmãos, dessa realidade. Muitos se esquecem dessa doutrina, dessa verdade bíblica. Aí, meus irmãos, é como também Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 8. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Ele vai dizer, 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 8. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Versículo 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele se manifeste também em nossa carne imortal. Versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. 17, porque a nossa leve, aleluia, olha o termo que ele usa, meus irmãos. Olha como Paulo ele vai se remeter à sua tribulação. Olha como ele vai comparar a aflição da terra com a glória no céu. Porque a nossa leve e momentânea, ela não vai durar para sempre. Ela não é para sempre, igreja. Ela não vai permanecer, porque, meus irmãos, a alegria, ela vem ao amanhecer. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Percebe, meus irmãos, a comparativa, o paralelo que Paulo utiliza nesse verso. Ele compara o leve com o pesado, o momentâneo com o eterno. A tribulação é leve, mas ela não é eterna. A tribulação é momentânea, meus irmãos, e também não é pesada. A glória que Deus vai revelar em nossos corpos, meus irmãos, incorruptíveis, é pesada e é eterna. No versículo 18 vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, são transitórias, mas as que não se veem, que são pela fé, são eternas. Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé. Pastor permitiu, nós fazemos a oração.
Glória a Deus. Será, meus irmãos, se nesta noite há alguém que não faz parte deste grupo seleto de crentes que vão morar no céu e quer fazer parte daqueles que receberão um peso de glória muito excelente e eterno? Será que tem alguém que quer receber Jesus? Tem alguém não crente entre nós? Alguém que não conhece esse evangelho ainda? Deus, Ele fez esse dia para que esta oportunidade seja mais uma vez lançada para ti. Não lance fora essa oportunidade. É como dizem Provérbios, né? Uma das 3 coisas que vai e não volta. Uma oportunidade que foi dada, uma palavra dita e uma flecha lançada. Não perca esta oportunidade. Alguém quer receber Jesus? Glória a Deus. O pastor também me deu a permissão de chamar a família do nosso irmão Giovando para receber a oração. Vamos aproveitar esse momento para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes nele. Há um consolador conosco, igreja. Há alguém conosco, por isso que lá diz em Romanos 8, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis em nossas fraquezas. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Isso é uma realidade que a igreja do século 21 precisa compreender. Que não se compara aquilo que nós fizemos na terra com o que nós iremos receber no céu. Por favor, levante sua mão para cá. Iremos orar por essa família. Glória a Deus. Ore conosco, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus de graça e bondade e misericórdia. Tu és, meu Deus, o que dirige esse teu povo. Tu és, meu Deus, o que dirige essa igreja. Tu és o que chama, o que convoca, o que levanta o homem do pó e do monturo. É o Senhor, meu Deus, que consola a tua igreja. É o Senhor que traz a palavra de conforto. É o Senhor que traz graça para o teu povo. É o Senhor que traz força para a tua igreja. É o Senhor que renova as forças. Ah, Senhor, aqueles que confiam em ti renovarão as suas forças e subirão como águia. Senhor, queremos orar por esta família. Pai celestial, que as suas bênçãos estejam sempre estendidas sobre elas, meu Deus, para que o teu poder, a sua graça, meu Deus, seja permanente, seja evidente, meu Pai, na vida dessa família, para que o Senhor possa uni-los no amor, para que o Senhor possa uni-los, meu Deus, na comunhão, para que o Senhor possa uni-los, meu Pai, na busca do poder do teu Espírito Santo, na fé, na esperança, Senhor. Pai, responde a petição, meu Deus, dessa família e também da tua igreja, Espírito Santo, que o Senhor possa nos trazer o consolo diário, o conforto de cada dia, porque nós confiamos em ti, nós confiamos no Senhor. Ainda, meu Deus, que não haja mantimento, nós permaneceremos confiando em ti, Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Levantemos as mãos. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos juntos, num só coral, dizemos amém. Glória a Deus.